Extra, extra, extra. Inflação brasileira sobe 1,3%. Você sabe o que você, aluno de gestão de indicadores, tem a ver com essa notícia? Acompanhe essa aula que você vai descobrir o que você tem a ver com essa notícia. Bora lá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre indicadores econômicos. Qual que é o objetivo da nossa aula? É destacar a importância dos indicadores econômicos na tomada de decisão de governos, empresas e investidores. Então, aqui a gente tem a primeira dica, indicadores econômicos. Quando a gente fala em inflação, a inflação é um indicador econômico. A gente vai entender o que você tem a ver aí com esses indicadores econômicos, então. Eles são fundamentais na análise e compreensão do contexto, do complexo, melhor dizendo, né? Então, os indicadores econômicos são fundamentais na análise e compreensão do complexo cenário financeiro de um país. Então, quando a gente fala num país, principalmente um país igual o Brasil, né? Que é um país em desenvolvimento, que tem seus altos e baixos, a gente tem que entender o seu cenário econômico na hora de planejar, né, os nossos investimentos, de olhar para a empresa e pensar nas estratégias da empresa. Porque esses indicadores vão oferecer aí uma visão detalhada do desempenho econômico aí do país, né? Então, ele vai colaborar para governos, empresas e investidores pensarem nas suas estratégias. O governo, por exemplo, usa, né, esses indicadores econômicos para pensar nas políticas públicas, nas políticas sociais, pensar ali, né, no planejamento financeiro do país para o próximo ano. É importante que ele tenha acesso a essas informações para se planejar. As empresas também, as empresas fazem parte desse cenário, no cenário do país, né? Então, elas têm que entender como que está a economia para se programar, para pensar aí nas estratégias, ver se é ou não o melhor momento de ampliar, por exemplo, a estrutura da empresa, e entre outras decisões. E os investidores também vão olhar, será que é o momento de deixar o meu dinheiro ali num CDI ou eu devo comprar uma ação? O que eu devo fazer? Eu vou olhar também para o cenário econômico do país. Bom, então os indicadores econômicos ajudam a gente a fazer essa avaliação da saúde geral da economia. E como eu disse, né, isso é muito importante para a gente determinar o que fazer com o nosso dinheiro. Então, isso vai determinar se uma economia está em expansão, estagnação ou em concentração. Então, se eu estou num momento que a economia está em expansão, é a hora de investir, de aumentar ali o meu negócio, porque está todo vapor. Então, eu vou conseguir vender os meus produtos porque está num momento de euforia. Agora, se está num momento de contração, talvez não seja o melhor momento para eu fazer grandes investimentos. Talvez eu tenha que proteger aquilo que eu já tenho, né? Então, me concentrar em manter um bom fluxo de caixa. Então, as prioridades são outras. Por isso que as empresas precisam olhar para o ambiente econômico. Você, como pessoa física também, se for um investidor, você vai olhar para esse ambiente econômico antes de investir o seu dinheiro em qualquer lugar. E esses indicadores econômicos também vão orientar políticas monetárias, fiscais e sociais. Aí a gente já está falando no nível do governo. O governo analisa seus indicadores econômicos para tomar todas essas decisões e implementar essas políticas monetárias, sociais e fiscais para manter ali o país mais estável. Então, se a gente está num momento de muita inflação, vamos subir juros, tá? Pensando aí nas políticas monetárias para poder controlar essa inflação e não perder tudo de controle. Então, tá o tempo todo, né? Esses indicadores estão o tempo todo influenciando as decisões, inclusive em negociações internacionais. Quando a gente está falando de um país negociando com outro, ou também uma empresa do Brasil negociando com uma empresa estrangeira, eles vão olhar para os indicadores econômicos para entender a situação do país ali, né, que eles querem comprar ou vender, e isso vai fazer parte ali da negociação. Por exemplo, taxa de câmbio, é muito importante a gente conhecer a taxa de câmbio antes de fechar uma negociação internacional. Quais são os principais indicadores econômicos? A gente tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que mede o valor total de todos os bens e serviços produzidos em um país durante um determinado período. Então, a gente quer conhecer a riqueza do país, quanto ele produziu no ano. A gente olha para o PIB, para a gente saber se o país está em crescimento ou em retração. O PIB é um indicador bom para isso. O PIB está aumentando, superou a meta. Nossa, então está todo vapor, o país está crescendo. O PIB só cai, então
está num momento de contração da economia. É importante a gente analisar isso antes de, então, fazer os investimentos, antes de fazer grandes planos para as empresas. Taxa de crescimento econômico. Reflete a variação percentual no PIB em um período para o outro. Então, também faz parte desse sentido, né? A gente entender como vai a economia de um país. Eu quero saber essa taxa de crescimento. Está crescendo ou está diminuindo? Ou está retraindo? O que está acontecendo? E diante disso, eu vou me planejar. Também tem a taxa de inflação, que mede a variação percentual média dos preços de bens e serviços em um determinado período. E no Brasil, a principal taxa aí de inflação é o IPCA. Então, quando você vai, por exemplo, pedir ali, se conseguir ir atrás de um financiamento, você vai olhar para essas taxas de inflação, né? Você vai olhar para o todo, né? E a taxa de inflação, ela tem um impacto direto no consumidor, né? Porque é a taxa de inflação que faz com que os produtos, ela reflete, né, o efeito do aumento dos produtos, né? Então, quando você vai ali no mercado e o produto está mais caro, isso é um reflexo direto da taxa de inflação. Taxa de desemprego. Indica a proporção de pessoas economicamente ativas que estão desempregadas. Isso também diz muito da economia. Se a gente está num momento da economia, a taxa de desemprego cai. Se a taxa de desemprego aumenta, porque tem alguma coisa ali que não está ok, que está errada. Então, isso é importante para as empresas, para o governo entender o que está acontecendo. Índice de confiança do consumidor. Reflete a confiança dos consumidores na situação econômica. A gente precisa ver como que está a confiança do consumidor, se ele está ali confiante ou não. Isso impacta no consumo dele, né? Se ele está mais confiante, tudo tem mais chance dele consumir, isso aquece a economia. Então, a gente vai analisar aí esses fatores no nosso planejamento. Balança comercial. Avalia a diferença entre exportações e importações de um país. Taxa de juros. Estabelecida aí pelos bancos centrais, influencia o custo de crédito e pode afetar o consumo, investimento e inflação. A gente tem aí a taxa Selic. Corrigindo, é esse indicador que a gente olha quando vai ali pedir um empréstimo, né? A taxa de juros. Então, a gente olha para a taxa de juros para entender, então, se a gente deve ou não, às vezes, fazer aquele financiamento daquela casa tão sonhada. Porque se a gente estiver num momento de alta de juros, às vezes é melhor esperar um pouco. Mesma coisa vale para as empresas. Na hora que elas vão pensar em expansão, elas vão olhar para o custo do crédito. Se a taxa de juros estiver muito alta, o crédito que ela vai pegar vai ter um juros muito alto. Então, às vezes, não vale a pena. Então, ela tem que levar em consideração esses indicadores. Dívida pública. Refere-se ao montante total de dinheiro que um governo deve. Então, é importante, principalmente, quando a gente olha para a saúde do país. Ele tem que cuidar da sua dívida para não se comprometer financeiramente aí no futuro e poder dar aí mais qualidade de vida para a sua população. Investimento estrangeiro direto. Representa os investimentos feitos por empresas estrangeiras em ativos do país. Isso é importante para a gente ver qual que é a confiança, né, dos outros países no nosso, né, para ver se eles estão dispostos a investir ou não dinheiro aqui nas nossas empresas, nos nossos ativos. Índice de mercado de ações. Reflete o desempenho médio das ações. Então, a gente tem aí índice Ibovespa, que é o índice brasileiro das ações brasileiras, ou o S&P 500, que é dos Estados Unidos. Então, através desses índices, a gente consegue ver como está a bolsa, né? Considerando esse pacote aí de ativos, né? Se a bolsa está em alta, está em queda, também é um indicador muito importante. Bom, então, quando a gente pensa, né, nesses indicadores quanto às estratégias para a organização, eles são importantes para antecipar aí as mudanças e oportunidades de crescimento. A empresa quer fazer uma mudança, então ela tem que olhar para os indicadores econômicos e ela vai acompanhando isso para achar o momento certo de fazer essa mudança, fazer esse investimento. Também vai ajudar a ajustar estratégias diante de mudanças na taxa de câmbio, inflação. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que tem aí negócios internacionais, ela vai depender muito da taxa de câmbio, se ela importa ou exporta. Então, ela vai ficar atenta a esse indicador para poder se proteger, né?
e negociar ali nos melhores momentos, quando for necessário fazer um hedge. Então, ela tem que ficar atenta. E também na inflação, né, que, corrigindo ali a explicação, a inflação está relacionada aos preços dos produtos e serviços. Então, quando a gente tem um aumento muito grande do preço, a gente tem ali a inflação. Se cai para baixo do normal, a gente tem a deflação, mas no Brasil mais o normal é a inflação, né? E a inflação impacta diretamente no consumo, né? Então, as empresas no momento de alta inflação têm que tomar cuidado com o seu processo produtivo, porque ela também compra e vende. E tem a questão que a gente tem que levar em consideração esses indicadores para precificar na hora de fazer investimentos e para o posicionamento do produto aí alinhados ao mercado. Então, no planejamento como um todo, porque esses indicadores como a inflação impactam os nossos custos, por consequência, o preço de venda e tudo mais. Então, a gente tem que olhar para esse todo antes de tomar as nossas decisões dentro da empresa. Bom, então agora a gente vai no nosso momento aí na prática, onde a gente conhece a nossa situação, o problema. Bora lá? Então, a gente tem a empresa Ômega, na qual você é um diretor financeiro e está no meio de um cenário econômico volátil. Então, você enfrenta desafios como oscilação nas taxas de câmbio, variação nas taxas de juro, aumento da taxa de inflação e preocupações com o mercado de trabalho, ou seja, não está ali no melhor momento econômico. Se a gente pegar aí o Brasil pós-pandemia, é mais ou menos isso, né? A gente está tentando se recuperar. Então, imagina que você está no Brasil pós-pandemia. Então, a alta direção solicita uma análise detalhada dos indicadores econômicos para orientar aí as decisões estratégicas. E a sua tarefa envolve destacar indicadores relevantes e propor estratégias para melhorar o desempenho da empresa. Então, no meio desse cenário econômico volátil, de oscilação de taxa de câmbio, de taxa de juros, aumento da inflação, você tem que pensar em estratégias e indicadores que vão ajudar a empresa a passar por essa fase e ter sucesso. Vamos lá, então? Primeiro, a gente precisa analisar indicadores macroeconômicos para entender melhor o cenário que a gente está inserido, essas oscilações. Quais são, nesse caso, os indicadores que a gente precisa olhar? Primeiro, a gente tem que olhar a taxa de câmbio, principalmente se for uma empresa que negocia e importa e exporta. Então, para gerenciar custos de importação. Então, se a gente importa matéria-prima, por exemplo, a gente tem que estar sempre atento à taxa de câmbio. Taxa de juros. É muito importante olhar a taxa de juros antes de tomar decisões de empréstimo e investimento. Então, se a gente vai fazer empréstimo ou investimento, a taxa de juros é fundamental. Quando a gente pega empréstimo, isso vai se tornar uma despesa para a gente depois dessa taxa de juros. Se a gente faz um investimento, é a rentabilidade, né? Então, eu quero a melhor taxa de juros possíveis, mas quando eu pego o dinheiro, eu quero a menor, né? Então, ali a gente está de lados opostos. Precisa olhar para ela antes de fazer empréstimos e investimentos. Depois, a gente tem a taxa de inflação, que é a adaptação de estratégias de precificação, porque a inflação afeta diretamente, né, o preço, né, dos produtos. Então, a gente tem que olhar para ela antes de precificar os nossos produtos. Taxa de desemprego, que vai orientar as estratégias de recursos humanos. Então, a gente tem que ficar atento a todos esses fatores para se planejar. Quais são as estratégias aí que você pode adotar? Então, primeiro, adotar modelos dinâmicos de precificação. Se a gente está num ambiente de taxa de inflação ali, muita oscilação de taxa de câmbio, de taxa de inflação, a gente tem que ter esse modelo dinâmico para acompanhar, né, esse sobe e desce. A gente também precisa pensar em estratégias promocionais para estimular o consumo em períodos desafiadores. Então, se a gente está no período de baixa confiança, de alta inflação, que as pessoas ali estão mais propensas a não gastar, a gente tem que encontrar meios de incentivar elas a gastar através aí de campanhas promocionais, por exemplo. E a gente pode também fazer a gestão de custos, né? A gestão de custos ela deve focar em eficiência operacional. A gente tem que olhar para os custos. Porque se a gente pretende, né, fazer promoções, atrair de outras formas, a gente tem que estar com o custo redondinho. Então, a gente precisa fazer uma boa gestão de custos. Bom, então a gente entendeu aí um pouquinho mais sobre os indicadores econômicos que são fundamentais para a gente entender os fatores externos que vão afetar as nossas empresas. A gente viu aí a nossa situação, problema. Eu espero que você tenha aí gostado da nossa aula. Desejo a vocês aí bons estudos e um grande abraço.